A paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom, meus queridos, estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o concerto de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. É um estudo muito interessante porque nós vamos compreender. Amém? Muito bem, peço que você continue, deixe o seu like, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse intuito de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus, aprendendo, lendo a palavra, que possamos meditar nos versículos, ó Deus, citados aqui, que possamos acrescentar em nós o conhecimento com o nosso Deus, o nosso amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala comigo, fala com meus queridos irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ao nosso estudo. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe. O concerto de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis capítulo 26, 3 e 5 nos relata: Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a toda a semente darei toda essa terra, e confiarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente com as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo em termos de pacto ou concerto. Esta palavra aparece pela primeira vez em 6:18 e prossegue até o Novo Testamento, onde Deus fez um novo concerto com a raça humana mediante Jesus Cristo. Quando compreendemos o concerto entre Deus e os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aprendemos a respeito de como Deus quer que vivamos em nosso relacionamento pactual com Ele. Primeiro, o nome especial de Deus em relação ao concerto, conforme a revelação bíblica, é Jeová, que traduzido significa Senhor. Inerente esse nome pactual está a benignidade de Deus, sua solicitude redentora pela raça humana, sua contínua presença entre o seu povo, o seu propósito de estar em comunhão com os seus e de ser o seu Senhor. O nome Senhor no hebraico Iavé, Javé ou Jeová, Elohim, é o nome genérico de Deus que enfatiza sua grandeza e amor, ao passo que Senhor é o seu nome pessoal, pactual, através do qual ele se revela ao seu próprio povo. Inerentes na revelação do amor de concerto de Deus está a sua amorável benignidade, seu empenho redentor para com a raça humana e sua pronta e fiel presença com o seu povo. Esse nome pessoal
aparece em situações nas quais ele é visto em relacionamento direto com o seu povo ou com a natureza. Quando os termos Senhor Deus aparecem juntos, falam de um Criador onipotente, em concerto amoroso com a raça humana. O termo português Senhor, em referência a Deus, traduz duas palavras bíblicas no hebraico, Jeová e Adonai. Em segundo lugar, a divina e fundamental promessa do concerto é a seguinte: para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A razão de ser e a realidade do concerto de Deus com Abraão era Deus ser o Deus único de Abraão e de seus descendentes. A promessa de Deus de ter de ser a ti por Deus é a promessa mais grandiosa das Escrituras. É a primeira promessa, a promessa fundamental, na qual se baseiam todas as demais promessas. Significa também que a graça de Deus, seu perdão, promessas, proteção, orientação, bondade, ajuda e bênção são dadas aos seus com amor. Todos os crentes herdam essa promessa mediante sua fé em Cristo Jesus. Como lemos em Gálatas 3,16, que fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas com uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Desta promessa dependem todas as demais integrantes do concerto. Significa que Deus se compromete firmemente com o seu povo, fiel a ser o seu Deus, e que, por amor, Ele concede graça, proteção, bondade e bênção. Como você pode depois conferir na sua leitura bíblica, em Jeremias no capítulo 11:4, Jeremias 24:7, Jeremias 30:22, Jeremias 32:38 e Ezequiel 11:20 e Zacarias 8:8. Confira esses versículos para acrescentar o entendimento em relação à promessa de Deus e o seu pacto com o seu povo. Em terceiro lugar, o alvo supremo do concerto entre Deus e a raça humana era salvar não somente uma nação, no caso Israel, mas a totalidade da raça humana. No caso de Abraão, Deus já lhe prometera que nele todas as nações da terra seriam benditas. Você pode conferir no capítulo 2:3, no capítulo 18:18, no capítulo 22:18, no capítulo 26:4 do próprio livro de Gênesis. Deus estendeu a sua graça pactual à nação de Israel, a fim de que essa fosse para a luz dos gentios. Isso cumpriu-se mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo como Redentor, quando então os cristãos começaram a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Como podemos conferir em Lucas 2:32, Atos 13:46 e 47 e Gálatas 3:8-14. Em quarto lugar,
nos diversos concertos que Deus fez com o ser humano através das Escrituras, há dois princípios atuantes. Vejamos. Primeiro, era somente Deus quem estabelecia as promessas e condições do seu concerto. E em segundo, cabia ao ser humano aceitar por fé, obediente a essas promessas e condições. Em certos casos, Deus estabeleceu com muita antecipação as promessas e responsabilidades de ambas as partes. Em tempo algum, porém, o povo conseguiu, junto a Deus, alterar as condições dos concertos para beneficiar-se. Muito bem, nesse primeiro tópico, nós entendemos que a natureza do concerto de Deus com a humanidade, basicamente com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente para eles, mas a partir deles e da sua descendência, a nação de Israel, todas as demais nações e povos, era para conhecer e ver que há um só Deus, um só Criador, um só Senhor, de tudo e de todos. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, estaremos aqui orando. Não esqueça, deixa lá nos comentários o seu pedido de oração, a sua pergunta. Isso pode trazer para nós o entendimento de que você quer aprender mais e vamos estar buscando mais conteúdos, orando ao Senhor para que Ele nos ajude a estar te ajudando nas Escrituras. Amém? Deus te abençoe.